seja muito bem-vindo. Eu sou Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar ali sobre dar o outro custa a nossa paz. Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Um tema bem importante, né, pra gente pensar, conseguir refletir de como que a gente faz esse tipo de elaboração, pensando ali numa base muito dentro da psicologia e da neurociência. Então vamos lá. Uma coisa que é bem importante a gente saber e pensar, literalmente fazer esse processo de reflexão, não deve permitir, a gente não deve deixar de que a gente fique nesse processo, sabe? Que às vezes é até automático, muitas das vezes, em que a gente tá ali fazendo de tudo, tentando agradar, ser uma pessoa melhor, mas tudo isso pensando em ser melhor e se desenvolver, mas para o outro. Seja o nosso parceiro, seja uma amiga, seja ambiente de trabalho, seja para qualquer coisa na nossa vida, né? É importantíssimo a gente se priorizar, se colocar em primeiro lugar, principalmente nessa questão onde a gente consegue literalmente pensar em que o que é importante para mim, o que não é. Porque, de novo, quando a gente tem essa métrica, esse olhar, fica mais fácil para a gente conseguir gerenciar quando as outras situações vão acontecer na nossa vida. Então pensa comigo. Até tem um outro vídeo aqui falando sobre isso nesse canal, que é sobre como a gente consegue ali se priorizar, né? O que é importante, qual é o pensamento, como que a gente começa a entrar nesse mar profundo de autoconhecimento, entender sobre nós mesmos. Porque isso é muito, muito relevante para a gente, inclusive, ter esse time de o que eu estou fazendo em comportamento, que eu estou agradando outra pessoa, mas que naturalmente, por eu estar agradando o outro, eu estou até tirando a minha própria paz. Então, uma das primeiras coisas é literalmente a gente entender o que é prioridade na nossa vida, o que não é. É importante também a gente olhar para ver se a gente está nesse formato automático da vida, que assim, de verdade, é assim, ó, muito pequenininho pra gente entrar nesse lugar, né, onde a gente acaba se perdendo nos compromissos e rotina e nas coisas que a gente precisa entregar e executar, as coisas que a gente tem ali de responsabilidade e em todo esse caos, em todos esses acontecimentos, acaba sendo naturalizado de que a gente se perca, porque isso acontece muito, né? Principalmente quando a gente está nesse formato automático, porque aí a gente não está se observando, a gente não está tendo tempo para se olhar, para se ver, para entender quais são nossas prioridades, o que é legal, o que não é, sabe? E possivelmente ali pensar em estratégias, em como resolver, em como melhorar, para que realmente a gente consiga se encontrar dentro daquilo que a gente está executando na nossa vida e no nosso dia. Tá dando essa permissão, né, para que seja algo relacionado a agradar o outro, a fazer para o outro, a deixar o outro confortável. Fiz até um outro vídeo também falando sobre essa questão de limite, que tudo vai dentro desse combo aí, ter essa autopercepção sobre si mesmo. E aí, dentro desse vídeo eu também falo sobre isso, assim, como que a gente consegue ter essa percepção? Como que a gente consegue fazer esse entendimento do que, cara, nossa, o comportamento que eu tô tendo tá sendo pra agradar a outra pessoa. E aí, a partir do momento que você começa um comportamento não de desagradar o outro, mas pensando em se priorizar, o que é bacana pra você, o que é legal pra você, e aí possivelmente você vai chegar num resultado ali de falar um não pra outra pessoa, isso vai desagradar o outro. E aí é que eu acho que a gente consegue começar a entrar um pouquinho nessa vida de autoconhecimento, que é literalmente a partir do momento que a gente começa a ter consciência de que, cara, eu tô falando mais nãos pra outras pessoas e possivelmente você tá falando mais sims pra você, o que é muito legal, né? Eu tenho uma frase que eu digo que também é assim: quanto mais sims você fala pra fora, externo, pra outras pessoas, mais não possivelmente você está dizendo pra você. Por quê? Porque se a gente está falando muito sim para tudo que aparece, tudo que é oportunidade, tudo que é convite, tudo que é outras pessoas, a gente está perdendo, em algum formato, né, um tempo para nós, para entender esse lugar aí de nós mesmos com nós, né, para ter essa autopercepção, para ter um tempo consigo mesmo, ou de fazer uma coisa sozinha, né? E aí, por isso que eu falo essa frase, porque eu acho que ela é realmente importante nesse sentido, tá? Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído aí para você conseguir ter um pouquinho desse nível de consciência, esse entendimento mais profundo sobre, às vezes, será que você está só agradando o outro? E possivelmente você está deixando de fazer coisas que são muito importantes e relevantes para você? Então, esse vídeo foi para isso e eu espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho. Tchau!